Graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, nesta noite para vocês, meus amigos do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, do YouTube, eu quero trazer uma mensagem para vocês, uma mensagem de salvação, uma mensagem de fé e uma mensagem de consolo para você que é a passagem do nascimento de Jesus Cristo, que se encontra também em Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 1, do versículo 18 ao 25. Mas eu vou ler somente 3 versículos, que é o versículo chave, que é o 21, 22 e o 3. E dará à luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem concederá e dará à luz a um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Amém? Essa história é uma história bem verídica. Todos nós que conhecemos da Bíblia, que ouvimos falar do Evangelho, a história que nós mais ficamos curioso para saber é a história de Jesus. O nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus está em Mateus, capítulo 1, do versículo 18 ao 25. E também está no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, do versículo 36 ao 38. Somente esses dois livros que falam sobre o nascimento de Jesus. Os 4 evangelhos sinóticos. Os 4 evangelhos sinóticos são os 4 evangelhos. Que foi o primeiro evangelho foi escrito por Mateus, o segundo por São Marcos, o terceiro por Lucas e o quarto por o apóstolo João. Então nós podemos tirar uma conclusão desta palavra, porque o povo de Israel, desde o tempo dos profetas, desde o tempo de Moisés, de Abraão, desde o tempo da antiguidade, desde o tempo de Adão e Eva, que Deus fala para Adão e para Eva: da semente da mulher, fala para a serpente, surgirá um que vai pisar na tua cabeça. Então a primeira pessoa que profetizou sobre a vinda do Messias foi o próprio Deus. Então Moisés profetiza, Davi fala nos seus salmos sobre a vinda do Messias, Jeremias, Isaías foi o que mais profetizou a vinda do Messias. Então essa vinda do Messias vai se cumprir durante uma pausa que Deus não falava mais com o povo durante 400 anos. Então a Bíblia vai nos falar que depois o anjo aparece para Maria e fala: Eis que você dará à luz a um filho, e vai colocar o nome dele, que é Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E Maria, falando com o anjo, disse: Senhor, eu não conheço homem nenhum, como é que eu posso ter filho? E Deus fala: a virtude do Senhor, o anjo, a virtude do Senhor te cobrirá, e você vai dar à luz ao Messias, que é Jesus, que é Emanuel, que é Deus conosco. Então ela resolve contar esta história para José. E José não acredita na história dela, se é bem que José esperava o Messias, o prometido. Mas ele não entrega, porque apesar que ela estava sendo grávida do Espírito Santo,
E José também não sabia, mas José, se fosse eu, fosse outra pessoa qualquer, nós teríamos apedrejado ela. É por isso que Deus escolheu José e Maria para ser gerado Jesus. E o anjo aparece em sonho para José: José, não temas receber Maria por tua esposa, que o que é gerado nela é do Espírito Santo, que ele é o Messias que vocês esperaram desde do povo antigo. E José levanta daquele sonho, levanta, acorda e vai ter um encontro a Maria. E recebe Maria como sua esposa, como sua disjuntora. E o anjo anunciou, fez a parte dele, anunciou o Messias como o Salvador, que era Emmanuel, que era Jesus. Será que nós estamos dando lugar para receber o Messias, que a qual Maria e José prepararam para receber ele? Será que nós estamos recebendo Jesus nos nossos corações? Será que nós estamos fazendo a vontade de Deus? Será que nós estamos preparados para receber Jesus? Nós temos que estar preparados a todo momento. Nós temos que viver uma vida em oração, em vigilância, em jejum, meditando nas Santas Escrituras, porque preparar para receber Jesus, para anunciar o caminho de Jesus, porque sabemos que a Bíblia nos revela que Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E José preparou o caminho, e João Batista, melhor dizendo, preparou o caminho para Jesus. João Batista estava no deserto, ele batizava todos os dias ali na beira do Rio Jordão, no Rio Jordão, e ele anunciava o caminho que era o caminho da salvação, que a qual o anjo apareceu para seu pai, que era Zacarias, e falou que ele ia ser um profeta, que ele ia anunciar os caminhos do Mestre. Então João Batista, ele anunciou o caminho de Jesus. Nós temos que anunciar a Jesus, anunciar que Jesus é a verdade e a vida. Sabemos que quando o Senhor ele aparece, quando o Senhor Nicodemos vai ter em segredo com Jesus à noite, o que Jesus fala para Nicodemos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único Filho ao mundo, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Jesus enviou seu Filho ao mundo, não que o condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. A Bíblia vai nos falar em Marcos capítulo 16, o versículo 15 e 16: Ide a todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. O momento de nós crermos é agora. Essa pandemia aí, irmãos, é sinais, né? Não estou falando que Jesus vai vir, porque Jesus não deixou o dia nem a hora, mas é sinais dos últimos dias. Sabemos que nos últimos dias será fome, pestes, terremotos em vários lugares, é filho contra pai, pai contra filho, irmão contra irmão, e é isso que está fazendo, que é o princípio de dores. Mas nós temos que ficar firmes, irmãos, na presença de Deus, buscar o Senhor em espírito e em verdade, ser pessoas cheias do Espírito Santo, não defamando o nosso próximo, não falando mal do nosso próximo, porque Maria ela foi agraciada, José foi escolhido para ser o pai de Jesus, porque eles eram umas pessoas que vigiavam, eram umas pessoas que tinham o Espírito de Deus, porque se não fosse assim, Deus não teria escolhido eles para ser o pai de Jesus, para ser a mãe de Jesus, porque eles vigiavam,
Eles estavam sempre uma vida em oração, em vigilância, buscando ao Senhor no templo. Mas nós temos que ficar firmes, irmãos, não importa a luta. Eu, às vezes, por causa da luta, já pensei em voltar atrás, mas não compensa. O mundo ele só tem maldade, o mundo só tem pecado, o mundo só tem coisas para oferecer, coisas que no momento parece prazeroso, mas depois você vem a angústia, vem a tristeza. Mas com Jesus é alegria, com Jesus tem luta, tem, mas tem alegria também. Jesus fala para nós que no mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se Jesus venceu o mundo por nós, nós vamos vencer também o mundo. Deus vai nos dar força. Aqueles que já morreram em Cristo, eles já venceram este mundo, eles já venceram Satanás, porque a Bíblia nos fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra as hostes infernais do maligno, contra as potestades das trevas. Nós temos que buscar a Jesus agora, meus irmãos, interceder pelo Brasil. O Brasil vai melhorar bastante, meus irmãos, não fique assim não. Mas sabe de uma coisa, você que está oprimida, você que está vendo essa mensagem, às vezes você não tem um alimento decente para alimentar, mas sabe uma coisa, Deus pelo menos não deixou faltar o arrozinho com feijão para vocês. Nós temos que dar glória a Deus, porque esse Deus que nós servimos é um Deus misericordioso, é um Deus glorioso, um Deus que não deixa um justo desamparado. Nós temos que focarmos em Cristo, olharmos somente para Cristo, não olhar para a direita, né, para a esquerda, nem para a direita, nem para a esquerda, mas nós temos que olhar para frente. O foco é o Senhor, nós não devemos olhar para a direita nem para a esquerda. O foco é Jesus, não olhar para trás, que está o nosso inimigo lá atrás. Porque sabemos que em João 10:10 o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir. Quem que é esse ladrão? É Satanás. Sabemos que a Bíblia no versículo 11 diz-lhe Jesus: eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus ele deu a vida por mim, ele deu a vida por você, porque Jesus te ama, porque Jesus ele provou para você e para todos os anjos e para Deus que ele amou o mundo. Deus provou que ele amou o mundo e entregou seu único filho para morrer por nós. Nós estávamos afastados, destituídos da glória de Deus, e pela redenção de Jesus Cristo na cruz do Calvário, ele nos deu o direito de ser chamados filhos de Deus. Pelos filhos de Deus, o povo de Israel ter negado a Jesus como único Salvador, ele nos deu o direito que somos nós gentios, que somos brasileiros, que somos argentinos, que são americanos, dos Estados Unidos, do Japão, da China. Ele nos deu o direito de ser chamados filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus por adoção, por intermédio dos judeus ter negado Jesus como único Salvador. Mas eu me alegro de servir um Deus tão poderoso, um Deus que fez os céus e a terra, um Deus que tem olhado para o teu povo, tem clamado, tem intercedido pelo teu povo, tem buscar, que nós temos que buscar, interceder pelo povo de Deus. E Jesus ele pagou esse preço por mim, ele pagou esse preço por você. A Bíblia vai nos falar, se eu não me engano, o apóstolo Paulo fala que a mensagem da cruz era loucura para os homens. Mas como assim loucura para os homens? Porque os homens, como é que os homens iam acreditar que o próprio Jesus, sendo Deus, ele descer aqui na terra e morrer por nós? Por que ele ia fazer isso? Mas porque ele te amou. Porque Deus, do começo de Adão e Eva, quando Adão sacrificou um cordeiro, aquela salvação já simbolizava a salvação, que teria que ser sacrificado o cordeiro, que é Jesus Cristo. O único jeito de Deus
resgatar a humanidade que estava afastado e destituídos da glória de Deus foi por intermédio de Jesus. Não havia outra maneira, porque nós não poderíamos salvar a nós mesmos. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Nós não podíamos salvar nós mesmos, não é por obras, mas é pela fé. A fé que nós temos em Cristo Jesus, guardamos entre nós e Deus, para que não se glorie. Nós não somos salvos, não é porque nós deixamos de fazer isso e aquilo. Mas é claro que nós não devemos permanecer no pecado, não devemos aproveitar da graça para nos dar direito ao pecado. Mas nós temos falha, temos erro, mas nós somos salvos pela graça de Cristo Jesus. Lá em João, na Epístola de João, o capítulo 2, versículo 1, o apóstolo João vai nos falar: filhinhos, não pequeis, mas se pequeis, tem um advogado que é Cristo. No versículo 1 do primeira epístola de João, versículo 8, João fala: se dissermos que não temos pecados, não há verdade em nós, fazemos de nós mesmos mentirosos. Nós temos falha, mas nós somos salvos pela redenção de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Porque é mérito de Cristo, não vem das obras, é mérito de Cristo. A salvação foi Jesus que morreu por você, não foi você que morreu por Jesus, foi Jesus que morreu por você. Porque Jesus, ele sem nós, ele continua sendo Deus, e nós sem Jesus nós não somos nada. Obrigado, Jesus, por o Senhor ter morrido na cruz, ressuscitado ao terceiro dia para me dar direito a eu, você que está vendo esse vídeo, meus irmãos, nos dá direito à salvação e à vida eterna. Está aí essas palavras, que mais o Espírito de Deus venha falar melhor em cada coração a você, em nome de Jesus.